Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Troca de Pensamentos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quem foi Acabe. Então não saia desse vídeo e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Acabe foi o sétimo rei de Israel, por volta dos anos 800 a.C. Acabe ele foi totalmente oposto de que um rei, que se espera de um rei. Acabe ele foi um homem, digamos que fraco. Ele era influenciado por sua mulher Jezabel e ela sendo o oposto dele. Ela era uma mulher má e com muita força de vontade. E aí depois do casamento deles, começaram a acontecer muitas coisas. E uma delas foi que ela o convenceu de construir um templo para um deus falso, para Baal. Acabe era filho de também um rei, o rei Omri. E o reinado de Acabe foi marcado por muitos pactos políticos, deles com Judá e outros reinos vizinhos com alianças, e uma delas sendo com Ben-Hadad, o rei da Síria. E aí, com o passar de um tempo, Acabe ele recebeu instruções diretas do profeta Elias, onde o profeta veio e trouxe para ele a insatisfação que Deus estava no momento. E aí, em um dos momentos em que ele encontra com Elias, ele novamente mostra como ele era fraco e influenciado. Ele tenta jogar a culpa da situação do momento nas costas de outra pessoa. E aí continua então a sucessão de erros de Acabe. Acabe reinou por 21, 22 anos e, como eu falei anteriormente, politicamente ele era respeitado. Porém, na parte religiosa ele deixou muito a desejar. E aí foi quando o paganismo começou a tomar conta entre os israelitas. E aí acabou que Baal começou a crescer e a idolatria por esse deus pagão começou a aumentar também consequentemente. Acabe ele conquistou muitas coisas para o reinado, ele fez muitos conflitos durante o que ele reinou, e inclusive nós podemos ver algumas das lutas deles lá em 1 Reis, onde fala um pouco mais sobre esses conflitos que ele trazia na época, ele gerava na época para conquistar cada vez mais coisas. Inclusive, foi na última guerra em que ele lutou que ele acabou morto, quando ele foi acertado por uma flecha do inimigo. Inclusive, foi uma das profecias que haviam sido faladas sobre a vida dele, onde o profeta Elias declarou que os cães lamberiam o sangue dele, e aí isso acontece lá em 1 Reis 22. Acabe foi sepultado em Samaria, onde seu filho Acasias reinou em seu lugar sobre Israel. Outro ato em que podemos ver como era a relação entre como Acabe se portava e como Jezabel agia, é que por um ato de infantilidade, Acabe cismou que ele queria um terreno, porém esse terreno já possuía dono. E aí a esposa, vendo ele cabisbaixo, vendo ele triste, deu um jeitinho dela. Ela inventou uma história onde difamou o dono, e aí por então Acabe acabou que conseguiu o terreno em que ele queria. Podemos ver também uma das profecias que o profeta Elias declarou, foi que a geração de Acabe não duraria muito e que todo homem que nascesse eles morreriam. E assim nós podemos ver que cumpriu-se por 17 anos. Ou seja, resumindo tudo isso que eu trouxe para vocês sobre Acabe, nós podemos ver que ele foi uma pessoa que irritou bastante a Deus, descumpriu muitas ordens, e no momento em que ele poderia crer, ele foi fraco e acabou que se desviou do caminho e deixou que outras coisas influenciassem nas decisões dele. O que nós podemos tirar de moral é que Deus ele espera atitudes de um homem, atitudes de um rei, de um sacerdote, e não que seja uma pessoa fraca e influenciável como Acabe, onde o casamento já não trouxe muitas coisas para ele com a esposa que ele tinha, ele não se rendeu verdadeiramente a Deus, não adorou ao Deus verdadeiro, e sim a deuses pagãos. Então, o que eu queria conversar com vocês era isso, trazer um pouquinho mais sobre quem foi Acabe, esse rei Acabe, e como nós podemos agir, né? Como nós podemos verdadeiramente adorar a Deus e nos momentos de decisão, tomar a decisão de glorificar ao nome do nosso Pai, de levar o nome de Deus e não ser como Acabe,
que nos momentos difíceis deixou Deus de lado e fingiu que acreditava em outras coisas. Então, compartilhe esse vídeo, leve um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre o conhecimento da Bíblia e vamos juntos adorar ao Deus da vida, ao Deus de amor. Compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e vamos juntos adorar a esse Deus que é vida, que é amor, que nos preenche e que nos salva. Que Deus te abençoe e até mais!